Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Suzantur, empresa do ABC Paulista que opera por arrendamento das linhas interestaduais rodoviárias do falido Grupo Itapemirim, teve mais uma derrota na justiça nesta última quinta-feira, dia 24 de julho de 2025. O juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou recursos de embargos de declaração movido pela Suzantur para impedir a concretização de um novo arrendamento para que outra empresa de ônibus, a Aviação Águia Branca de Cariacica, no Espírito Santo. Para a Justiça, o prazo de 2 anos do arrendamento à Companhia de Santo André venceu faz tempo, no dia 27 de fevereiro, pelo qual R$ 200 mil por mês sobre as vendas físicas de passagens, não incluindo as vendas por meios eletrônicos. A Suzantur conseguiu prorrogação por mais 180 dias ou até a finalização de um leilão definitivo pelas linhas, marcas, guichês e alguns ônibus usados. Mas antes deste prazo final, outras companhias ofereceram propostas de arrendamento em valores superiores, entre as quais a Aviação Águia Branca, que se dispôs a pagar mais de R$ 3 milhões. Houve um embate jurídico que foi parar no STJ, que após a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, remeteu o caso novamente à Justiça Paulista. Na decisão desta quinta-feira, o magistrado foi duro com a empresa da região do ABC, inclusive com várias advertências. Argumento por argumento da Suzantur foi derrubado pelo juiz na decisão. Uma delas é que a Suzantur tentou reverter uma decisão já proferida com embargos de declaração, não sendo esta a serventia deste tipo de recurso, que é apenas para esclarecer decisões já tomadas, mas nunca para mudá-las. No recurso movido pela Suzantur, a empresa do ABC argumentou que o repasse da malha do Grupo Itapemirim seria prejudicial aos passageiros e ao mercado como um todo, uma vez que representaria concentração econômica, já que a Aviação Águia Branca se constituiu num poderoso grupo rodoviário e já opera com marca própria diversos trechos da Itapemirim. A Suzantur pediu que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fosse incitado a manifestar-se pela Justiça, mas o juiz considerou o argumento inadequado, uma vez que também não é esta a via judicial para discutir esta questão. A Suzantur ainda questionou que a ANTT deveria se manifestar sobre a capacidade da Águia Branca, mesmo grande, assumir uma operação tão abrangente como a da Itapemirim, que tem 125 linhas em mais de 70% de todo o território nacional e que demanda ao menos 200 ônibus. O juiz mais uma vez destacou que não era aquela via se debater isso, e que esta questão já havia sido equacionada uma vez que a própria ANTT expediu todas as certificações e comprovações que mostram a capacidade da Águia Branca e que na própria apresentação de propostas para o novo arrendamento, isso foi analisado, inclusive com a desclassificação de uma delas, da Íntese Empreendimentos do dono da falida Frota Nobre Luiz Ferreira Maragon Macedo, justamente pela falta de capacitação técnica e documental. Mas as advertências contra Suzantur não pararam por aí. O magistrado disse na decisão desta quinta-feira que a Suzantur tenta atrasar a transição do arrendamento para a Águia Branca pode ser punida. A empresa do ABC se recusou a comparecer a uma reunião de transição convocada pela administradora judicial da falência, a SSM Partners, sob a alegação de que este recurso deveria ser analisado antes, algo que foi desmentido pelo juiz. Não bastasse isso, a Suzantur alegou no recurso que um novo arrendamento não seria vantajoso para ninguém, nem mesmo para os credores, apesar dos valores maiores oferecidos pela Águia Branca, porque na verdade deveria ser realizado um leilão definitivo. O juiz, entretanto, derrubou o argumento, lembrando que a própria Suzantur entrou com um dos recursos que suspendeu o leilão na justiça. Outra bronca foi se a Suzantur ou qualquer outra parte no processo voltar a usar o embargo de declaração para atrasar a transição, vai ser punida. Cabe recurso por parte da Suzantur em instâncias superiores, mas o juiz adverteu que o fato de recorrer não deve interromper o processo de transição para a Águia Branca. A Aviação Águia Branca, inclusive, voltou a enfatizar a justiça que tem plenas condições, tanto financeiras, estruturais e operacionais, de iniciar de imediato o arrendamento, não tudo de uma vez, mas cumprindo a transição de até 60 dias. No último dia 24 de junho, o juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranon atendeu o recurso da Águia Branca e decidiu homologar a proposta da empresa para assumir no lugar da atual arrendatária Suzantur, Companhia de Santo André,
que opera desde março de 2023 após obter o direito de utilizar as linhas, estruturas e marcas do Grupo Itapemirim por 2 anos, na mesma decisão em que a Justiça decretou a falência do conglomerado em setembro de 2022. No dia 30 de junho de 2025, o STJ esclareceu que uma decisão da Corte sobre a manutenção da prorrogação do arrendamento em prol da Suzantur perdeu o objetivo com a extinção da liminar que favorecia a empresa do ABC e, com isso, se quisesse, a Águia Branca poderia assumir. O juiz de São Paulo estipulou algumas condicionantes, como o prazo de transição ser obrigatoriamente de 60 dias, não opcionalmente, e o primeiro pagamento ocorrer em 45 dias após o início do arrendamento. A Águia Branca já manifestou concordância com todas as exigências. Enquanto isso, a Suzantur tenta reverter a decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e restabelecer a prorrogação do arrendamento. O período de 2 anos desde o contrato da Suzantur passou a ser considerado a partir de 27 de fevereiro de 2023, quando a NTT liberou as operações, portanto já venceu. A Suzantur conseguiu prorrogar o arrendamento por mais 180 dias, mas pouco antes do prazo regular vencer, outros grupos empresariais apresentaram novas propostas em valores superiores para o novo arrendamento, enquanto a Suzantur paga um valor mínimo de R$200 mil sobre as vendas físicas de passagens, sem contar as comercializações por meios virtuais, como em aplicativo ou site. Entre o fim de 2024 e o início de 2025, concorrentes da Suzantur apresentaram propostas com valores superiores para o novo arrendamento. As propostas foram: Viação Águia Branca ofereceu R$3.020.000 por mês, independentemente da receita. Já o Grupo Comporte, pela Expresso União, ofereceu R$1.710.000 por mês sobre a receita líquida de venda de passagens, e a Íntese Empreendimentos, do dono da família da Frota Nobre, que propôs R$3,05 milhões, mas que não atendeu critérios técnicos. A Justiça então desclassificou a proposta da Íntese por não atendimento de critérios técnicos e homologou da Águia Branca. Se a empresa não aceitasse as novas condições, o Grupo Comporte poderia assumir se quisesse. A Águia Branca concordou com todas as condições. As viações Itapemirim e Caiçara pertencem ao Grupo Itapemirim, que teve falência decretada pela Justiça no dia 21 de setembro de 2022. Na mesma decisão, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, até então responsável pelo processo em primeira instância, aceitou a proposta da empresa de ônibus urbano Suzantur de Santo André, na ABC Paulista, a operar por 2 anos as linhas por arrendamento como forma de angariar recursos para os credores. O Grupo Itapemirim acumulou dívidas de R$2,9 bilhões. Após receber autorização da reguladora federal, a ANTT, em fevereiro de 2023, a Suzantur colocou o primeiro ônibus para operar em viagem no dia 4 de março de 2023, no trecho entre São Paulo e Curitiba. A empresa Lopesul, de Carazinho, no Rio Grande do Sul, vai recorrer da desclassificação que amargou na licitação dos transportes intermunicipais do estado de Mato Grosso. Na última semana, o governo do estado tentou dar continuidade ao processo de concessão das linhas de ônibus deste tipo, que se arrasta há anos, sobre entraves jurídicos e ocorre de forma gradual. Nem todos os lotes operacionais ainda foram concedidos. O sistema foi dividido em 8 lotes, mercados intermunicipais de transporte com 2 categorias. A primeira, a categoria básica, com ônibus mais simples, tarifas menores e mais frequências de horários. E a segunda, que é a categoria diferenciada, com ônibus mais luxuosos, passagens de valores maiores e horários mais restritos. Desta vez, foram 3 lotes colocados em licitação, mas sem sucesso no dia 23 de julho de 2025. Os lotes de Barra do Garças e de Cáceres não tiveram interessados, tendo resultado deserto, e classificados como categoria básica. Já para o lote de Juína, a Lopesul apresentou proposta, mas a comissão de licitação entendeu ter havido problemas na documentação e desclassificou a empresa. A Lopesul declarou que vai recorrer e que as apólices de regularidade exigidas são válidas, inclusive reconhecidas pelo Tribunal de Contas da União. Dando continuidade ao processo de renovação de frota, a Aviação Dedo de Deus e a Aviação 1º de Março acabam de incorporar novos veículos da Caio Induscar,
com foco em eficiência, conforto e sustentabilidade no transporte urbano de passageiros. A aviação Dedo de Deus recebeu 4 unidades do Apache VIP-5 e um micro-ônibus F2400, enquanto a aviação 1º de Março adquiriu 2 unidades do Apache VIP-5, ampliando sua capacidade operacional com veículos modernos e alinhados às normas ambientais mais recentes Euro 6. Os Apache VIP-5 são equipados com o chassi Mercedes-Benz OF1619L/52 4x2 Euro 6, que entrega 185 cavalos de potência. O conjunto oferece desempenho eficiente ideal para a operação de centros urbanos, com destaque para economia em combustível e redução de emissões de poluentes. A carroceria do Apache VIP-5, na sua 5ª geração, traz design moderno, iluminação interna e externa em LED, janelas com vidro fumê e ampla área envidraçada que melhora a luminosidade e o conforto térmico. Os veículos possuem 2 portas de embarque e desembarque com acesso de cadeirante, sendo feita na porta traseira com elevador semiautomático e poltronas reservadas, garantindo total acessibilidade. Já o micro-ônibus F2400, adquirido pela Dedo de Deus, é montado sobre o chassi Mercedes-Benz LO 916/48 Euro 6 e também conta com motor OM 924LA de 4,8 litros, entregando 163 cavalos de potência. Compacto e versátil, o modelo é ideal para operações em vias com maior restrição de espaço, sem abrir mão do conforto e da eficiência energética. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na noite desta quinta-feira, por volta das 7 da noite, um motociclista morreu após colidir contra um ônibus do sistema Transcol em Vitória, no Espírito Santo. O rapaz teria perdido o controle da moto e acabou sendo lançado para debaixo do veículo do transporte público. O acidente aconteceu no sentido Vitória e Vila Velha da Terceira Ponte e provocou congestionamento na via. Equipes do SAMU, Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e Rodossol atenderam a ocorrência. Na madrugada desta segunda-feira, dia 28 de julho, por volta de 1h30 da manhã, um ônibus da empresa Sanitur colidiu contra uma barreira de concreto em uma praça de pedágio desativada na BR-369 em Arapongas, no interior do Paraná, e deixou ao menos 2 pessoas feridas. O coletivo transportava 47 passageiros e seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo. Os feridos registrados foram um motorista que caiu em um fosso de 3 metros e relatou dores nas costas, e uma passageira que teria fraturado o nariz. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e CCR-PR Vias. Um incêndio atingiu um ônibus da banda Bonde do Forró na manhã deste sábado, dia 26 de julho, enquanto o grupo se deslocava pela BR-120 entre os municípios de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, no interior de Minas Gerais. As chamas começaram no final da manhã e se espalharam rapidamente, destruindo completamente o veículo antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ninguém se feriu. A banda estava a caminho de compromissos profissionais quando o fogo começou. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um ônibus em chamas tomado pelo fogo. Em nota publicada nas redes sociais, os integrantes agradeceram pelo fato de todos estarem bem e disseram que as causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e técnicos especializados devem realizar perícia no local para identificar o que provocou o incêndio. Na manhã desta última sexta-feira, dia 25 de julho, por volta de 6 horas da manhã, um ônibus tombou na BR-251 em Salinas, Minas Gerais, e deixou ao menos 10 pessoas feridas. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 328 e o coletivo, que transportava 49 passageiros, seguia de Fortaleza, no Ceará, para São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que o veículo adentrou a contramão e caiu na lateral da estrada para evitar uma colisão com um carro. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e bombeiros para o Hospital de Salinas. O trânsito foi temporariamente paralisado no trecho, mas já se encontra liberado nesta tarde. Em Curitiba, um ônibus biarticulado se partiu ao meio após ser atingido por um trem na noite desta terça-feira, dia 22 de julho, no bairro de Cabral. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite na Avenida Paraná e deixou 11 pessoas feridas. De acordo com a empresa Rumo, responsável pela linha férrea, o coletivo tentou atravessar a passagem em nível, mesmo com a sinalização ativa para a aproximação do trem. A concessionária afirmou que equipes de emergência foram acionadas imediatamente para prestar os primeiros atendimentos. Das 11 pessoas que se feriram, 9 precisaram ser levadas aos hospitais de Curitiba e da região metropolitana. Conforme informações repassadas pelos socorristas, os ferimentos foram considerados leves e moderados.
A parte central do ônibus, onde geralmente há circulação de passageiros em pé, estava vazia no momento da colisão, o que pode ter contribuído para a redução da gravidade do acidente. As circunstâncias da ocorrência estão sendo investigadas pela Polícia Civil. O motorista do ônibus biarticulado que foi cortado por um trem prestou depoimento nesta sexta-feira à Delegacia de Delitos de Trânsito. O condutor disse que aos policiais que não ouviu a buzina da composição. Ainda de acordo com as declarações, o motorista também disse que teve a visão atrapalhada por árvores e construções. Imagens obtidas mostram o exato momento da batida. O motorista tentou desviar apenas em momentos antes. Na manhã deste domingo, dia 27 de julho, por volta das 8h30 da manhã, um ônibus da linha 2705, no Jardim Fanganiello, no metrô Itaquera, operado pela empresa Transunião, se envolveu em um acidente na rua Antônio Tadeu, no número 230, no bairro Guianazes, na zona leste da capital paulista. O incidente aconteceu no sentido centro da via. De acordo com as informações apuradas, não houve registro de vítimas feridas. Por conta do ocorrido, foi necessário realizar o desvio temporário no itinerário da linha. Um outro ônibus da empresa Transunião se envolveu em um acidente por volta das 2 da tarde deste domingo, dia 27 de julho, na rua Alexandre Davidenko, número 6, na região da cidade de Tiradentes, zona leste da capital paulista. Este foi o segundo acidente envolvendo um ônibus da empresa Transunião registrado neste domingo. Um ônibus da empresa Expresso Guanabara, sem motorista, atingiu um muro e invadiu um imóvel às margens da rodovia BR-222 em Itapajé, no Ceará, na noite deste último domingo, dia 27 de julho, por volta das 7 horas da noite. Imagens mostram o veículo atravessado pela calçada e ainda dentro do galpão atingido. Relatos que circulam nas redes sociais indicam que o veículo estaria parado durante uma pausa para descanso e alimentação em uma viagem que repentinamente teria começado a se mover de ré, atravessando a rodovia e atingindo o muro. Ainda havia passageiros no interior do coletivo. O trânsito ficou lento no trecho da rodovia durante a retirada de passageiros do veículo. Não houve registro de feridos. A Expresso Guanabara disse que por meio de nota que o ônibus fazia a viagem entre Teresina e Fortaleza e que os passageiros foram realocados em outro ônibus e seguiram viagem. A empresa apura o acidente. Um homem armado provocou uma situação de risco na manhã deste último domingo, dia 27 de julho, ao invadir um ônibus do transporte público em Belém, no Pará, e fazer o motorista de refém. O caso aconteceu nas imediações da Feira do Cordeiro de Farias e assustou os passageiros que estavam no veículo. Segundo testemunhas, o suspeito entrou no coletivo com a intenção de assaltar os ocupantes, mas foi surpreendido pela presença de uma viatura da Polícia Militar. Com a aproximação dos agentes e gritos de alerta dos passageiros, o homem reagiu, mantendo o condutor sob ameaça dentro do veículo. Durante a crise, o agressor chegou a solicitar a presença de profissionais da imprensa no local. A ocorrência acionou uma resposta imediata da PM, que enviou equipes do Batalhão de Operações Especiais, Rotan, e do 24º BPM. As negociações com o suspeito foram conduzidas por um policial especializado em gerenciamento de crises. A Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás, a Cotego, deu mais um passo importante à direção e modernização do transporte público na capital e região metropolitana. A entidade acaba de incorporar 14 novos ônibus Mascarello Granvia que já estão sendo integrados às operações que atendem o Arco Leste, Centro Expandido de Goiânia e linhas semiurbanas de cidades como Senador Canedo, Nerópolis, Bela Vista de Goiás, Caldazinha, Goianópolis e Bonfinópolis. A iniciativa reforça o compromisso da cooperativa em oferecer um serviço mais eficiente, seguro e confortável aos milhares de passageiros que utilizam diariamente o sistema de transporte coletivo. Os novos veículos foram montados sobre o chassi Volkswagen 17260 Euro 6, que segue os mais recentes padrões ambientais para a redução de emissão de poluentes. O motor MAN D0836 de 6,9 litros entrega 260 cavalos de potência e 950 Nm de torque, proporcionando desempenho e eficiência energética. A suspensão a ar garante viagens mais suaves e o câmbio manual de 6 marchas complementa o conjunto mecânico focado na economia de combustível e robustez operacional. Projetados para atender tanto o transporte urbano quanto o semi-urbano, os ônibus contam com capacidade para 37 passageiros sentados e 43 em pé, com poltrona City e balaústres posicionados estrategicamente para facilitar a mobilidade urbana.
O sistema de ar-condicionado Arco proporciona maior conforto térmico, enquanto o revestimento antiderrapante no piso e as janelas panorâmicas com vidros colados garantem segurança e estética moderna ao interior dos veículos. Os 3 assentos laterais com portas amplas agilizam embarque e desembarque, especialmente nos horários de pico, reduzindo o tempo de parada nos pontos e otimizando um fluxo operacional. Além disso, todos os veículos são equipados com elevadores para cadeirantes, assentos preferenciais, balaústres táteis e campainhas, assegurando o direito de mobilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Em termos de segurança, contam com saídas de emergência em janelas panorâmicas e alçapões, além de iluminação interna adequada e itinerários eletrônicos da marca Luminator, que garantem visibilidade clara das rotas em qualquer condição. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, deu mais um passo rumo à mobilidade urbana sustentável. A empresa Turp Transporte iniciou nesta última sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, os testes operacionais com um ônibus elétrico do modelo Azuri A12BR da fabricante TEVX Rigger, da linha 700 Terminal Itaipava. A operação piloto começou às 9 horas da manhã e se estenderá por 10 dias, permitindo uma avaliação completa do desempenho do veículo em condições reais. O modelo testado possui capacidade para até 80 passageiros, com um conjunto de tecnologias embarcadas que refletem o que há de mais moderno no transporte coletivo urbano. O veículo conta com roleta, validador, GPS para monitoramento em tempo real, além de ar-condicionado ecológico, condutos individuais, Wi-Fi, carregadores USB para o recarregamento de celulares e aparelhos eletrônicos e painéis informativos digitais. Projetado com foco na acessibilidade universal, o Azuri A12BR possui piso baixo, sistema de ajoelhamento da suspensão, carregadores amplos e rampa de acesso na porta, garantindo conforto e segurança a todos os usuários, inclusive pessoas com mobilidade reduzida. No quesito desempenho, o ônibus apresenta uma autonomia média de 270 km por carga, que pode variar conforme o tipo de operação e condução. Para garantir eficiência e regularidade nas viagens, os motoristas passaram por treinamento especializado com o suporte de um instrutor técnico que acompanha as operações durante os testes. A recarga das baterias será realizada na garagem da empresa, em Itaipava, durante os períodos noturnos e na madrugada. De acordo com Jean Moraes, diretor da Turp Transportes, os testes fazem parte de um plano mais amplo da empresa para ampliar o uso de tecnologias mais sustentáveis. A Guanabara anunciou a ampliação de seus pontos de embarque no município do Rio de Janeiro, para atender passageiros com destino das cidades de Belo Horizonte, Campinas, Santos e Guarulhos. A medida tem como foco facilitar o acesso do transporte para quem reside ao longe da rodoviária do Rio, tradicional ponto de partida das viagens. A partir de agora, além do terminal rodoviário, os clientes poderão embarcar também no condomínio Rio 2, na Barra Olímpica, no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, e no Shopping Rio Sul, em Botafogo, na zona sul da cidade. Segundo a empresa, os novos pontos visam reduzir o tempo de deslocamento dos passageiros até a rodoviária, oferecendo opções de saídas mais próximas de suas residências ou locais de trabalho. A mudança acompanha uma tendência crescente no setor de transporte, a descentralização dos embarques para atender melhor a população em áreas residenciais e comerciais fora do centro. Os embarques para Belo Horizonte têm os seguintes horários. Nas quintas, sextas e domingos, os horários são os seguintes: às 9h50 da noite, no condomínio Rio 2, na Barra Olímpica, às 10h10 da noite, no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, e às 11 horas da noite, na rodoviária Novo Rio. E de segunda a sexta e domingo, às 11h15 da noite, no Shopping Rio Sul, no Botafogo, e às 11h59 da noite, na rodoviária Novo Rio. Já para Campinas, de quinta, sexta e domingo, os horários são 9h20 da noite no condomínio Rio Barra, às 9h40 da noite no Via Parque Shopping e 10h30 da noite na rodoviária do Rio. Para Santos e Guarulhos, de quinta, sexta e domingo, às 10h50 condomínio Rio 2, às 11h10 no Via Parque Shopping e 11h59 na rodoviária do Rio. E para fechar, uma última notícia. Os trolleybus na cidade de São Paulo, presentes no sistema municipal de linhas desde 1949, têm fim decretado. Se os planos da prefeitura se concretizarem, será entre 2029 e 2030.
De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, na manhã desta quarta-feira, dia 23 de julho, durante a apresentação dos 120 ônibus elétricos com baterias, com a implantação do VLT no centro da cidade, os trolleybus automaticamente serão desativados. No dia 24 de março de 2025, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura da capital paulista finalizou o estudo urbanístico do VLT no centro da cidade. Serão 2 linhas de trilhos com 26 estações em 16 trechos espalhados em 12 quilômetros. Haverá impactos em 260 linhas de ônibus e o custo aproximado de implantação deve ser de 4 bilhões de reais. O projeto deve ser licitado neste ano de 2026 e a inauguração é esperada para entre 2029 e 2030. Deste total, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, deve financiar 1,3 bilhão de reais. A demanda estimada é de 134 mil passageiros por dia. O bonde São Paulo será integrado a 5 terminais de ônibus, 9 estações de metrô e 2 estações de trens já existentes. O trabalho também considera a integração com o corredor de ônibus alta capacidade BRT Radial Leste e a futura linha 19 Celeste do metrô, que liga o Anhangabaú ao Bosque Maia, em Guarulhos. O prefeito Ricardo Nunes, durante a apresentação, voltou a se queixar da distribuidora da energia Enel como responsável principal pelo fato de a gestão municipal não cumprir as metas de eletrificação da frota de transporte coletivo. Com a inclusão destes 120 veículos elétricos no sistema de transporte, alguns dos que serão apresentados já estão nas planilhas de operação das viações, foi para 640 de ônibus elétricos com baterias, apenas 1/4 das metas de 2.600 coletivos deste tipo que estavam previstos para o período entre 2021 e 2024 que não foram alcançadas. Nunes voltou a dizer ainda que a infraestrutura é suficiente na rede de energia e na ligação com as garagens e acusa a Enel de não realizar as adequações necessárias, elevando a tensão de baixa para média ou alta para que não caia o fornecimento de casas e estabelecimentos comerciais durante a recarga de vários coletivos ao mesmo tempo. Segundo o prefeito, ainda há cerca de 40 ônibus 0 km com baterias que não rodam por falta de infraestrutura de energia, contando com os 201 trolleybus que trafegam conectados à rede aérea, cuja tecnologia está presente na cidade desde 1949, com as modernizações ao longo do tempo, são 841 ônibus com tração elétrica. A rede de trolleybus da capital paulista soma 168 km por onde rodam conectados 201 coletivos. O estudo aponta que apenas metade da capacidade de energia dessa rede é usada. Além disso, o levantamento Respira São Paulo relaciona linhas de ônibus comuns que passam sob rede aérea e que poderiam receber o e-Trol, um tipo de veículo que funciona com bateria e conectado à fiação. Este tipo de ônibus e-Trol tem menos baterias, custa 30% mais barato que os ônibus somente com baterias que têm sido comprovados e vão subsidiados pela prefeitura. São ao menos 7 linhas, mas outras podem ser adaptadas. Este tipo de ônibus é produzido no Brasil e deve rodar no sistema de corredores que está sendo construído em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a capital paulista, o BRT-ABC. E assim fechamos esta edição de notícias e informações ocorrentes do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.